Pessoal, nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast falando sobre negócio, falando sobre carreira, falando sobre concurso, falando sobre tanta coisa, pessoal, boa para você. E hoje eu não poderia de trazer um convidado mais do que especial para trazer boas informações para vocês e eu sei que vocês vão gostar. Vou pegar aqui um perfil, né? Eu vou deixar ele se apresentar, mas estava olhando aqui o perfil Guilherme Guimarães, mestre em contabilidade e administração, especialista em perícia, auditoria, especialista em docência, contador eleitoral, consultor, administrador e ciclista, né? Nós já estávamos falando aqui no bastidor, então tá aqui. Seja muito bem-vindo, Guilherme. É um prazer enorme ter aceitado nosso convite, que é convite, viu, pessoal? Aqui ninguém se oferece, não. Nós trazemos os amigos para nós batermos papo aqui. Guilherme, fica muito à vontade. Se apresente aí para nosso público. Bom, gente, meu nome é Guilherme Guimarães. O Diego já falou tudo aí. Fora isso, o que a gente faz, né? Nós temos um escritório de contabilidade. Não fazemos a contabilidade comercial, mas trabalhamos com consultoria, perícia, auditoria e eleições, né? Nós temos aí o período de 2 em 2 anos que traz um fluxo de atividade bem interessante para o escritório. Fora período eleitoral, nós atendemos partidos políticos, que é uma contabilidade como outra qualquer, só que sem finalidade lucrativa, né? Além disso, a gente atua junto ao Conselho Federal de Contabilidade, participamos de uma Comissão Nacional de Contabilidade Eleitoral, no qual estamos desenvolvendo uma norma brasileira de contabilidade. Essa é a grande novidade, o spoiler do dia. Olha, nós já estamos chegando aqui com novidades, né? Chegando com novidades. E, olha, o Conselho Federal de Contabilidade tem dado um destaque muito grande nos trabalhos que tem feito, né, nos últimos anos. E eu não sei se porque eu estou mais próximo, mas eu tenho visto uma atividade muito intensa por parte do Conselho de Contabilidade regional. Não é isso, Guilherme? Isso. Regional e federal. Federal. Né? A federal, a gente tem feito um trabalho bem interessante junto ao TSE e junto à Câmara, né, para editar leis que possam beneficiar ou melhorar a atuação do profissional da contabilidade, né? Então, nós temos hoje em pauta no Senado a lei das eleições e lei dos partidos políticos, né? Vai ter uma reforma no Código Eleitoral e o Conselho Federal, juntamente com a Comissão de Contabilidade Eleitoral, tem feito um trabalho para garantir a permanência do profissional da contabilidade sendo obrigatório, continuando sendo obrigatório nas prestações de contas de campanha e consequentemente de partidos políticos, né? Então saibam que a cada 2 anos todos os candidatos e partidos políticos devem prestar contas, inclusive aqueles que não arrecadaram recursos. É muito comum, por exemplo, eu estar num pleito municipal, num pleito estadual e o partido municipal ou estadual entender não tem nada a ver comigo, não devo prestar contas. Sim, deve prestar contas. Lembrando que agora, né, nesse pleito 2024, algo em torno de 5 bilhões de reais estão sendo injetados na economia por meio do financiamento de campanha. Então, existe um orçamento da União que é disposto aos partidos e os partidos dispõem isso aos candidatos para que eles possam aplicar durante o pleito eleitoral. Então, esses 5 bilhões naturalmente vão passar nas mãos dos contadores para que registre, dê transparência, integridade e qualidade na informação para os diversos usuários, né? Seja ele partido político, seja ele a própria sociedade, que é o principal interessado de como o nosso dinheiro está sendo gasto, né? E em relação à justiça eleitoral, para julgar essas contas como corretas, né? Sem ressalvas, com ressalvas, reprovadas ou não prestadas. É interessante saber, né, Guilherme, que chamou a atenção aí algo que você falou, é que se tem um dinheiro de um fundo partidário, isso tem dado uma polêmica, né? Porém, vale lembrar também que sempre por trás disso tem um contador com a responsabilidade de entregar as informações de como aquele dinheiro está sendo gasto. Porque não é só pegar lá o dinheiro e gastar e achar que está tudo bem, não. É realmente se responsabilizar pelaquilo que está sendo gasto e o contador está lá, né? Trazendo... Há 10 anos atrás nós tivemos uma inovação a nível de legislação em que na resolução de prestação de contas eleitorais, o Tribunal Eleitoral inseriu o profissional da contabilidade. As prestações de contas devem ser assinadas com o profissional da contabilidade. De 10 anos para cá, nós tivemos evoluções legislativas e agora a legislação define que o contador ele é o único
profissional que, juntamente com o candidato, responde solidariamente pelas informações prestadas. Então, também não é só assinar, é se responsabilizar por toda aquela informação que está ali. E vale lembrar para você que está nos ouvindo, que era também uma dúvida minha, e nós estávamos conversando há pouco tempo, e eu vou pedir ele aqui para explicar, a diferença, pessoal, da contabilidade eleitoral e da contabilidade pública, porque às vezes traz uma confusão e não é a mesma coisa, como o Guilherme estava me explicando. Explica aí, Guilherme, como é que funciona essa separação, como é essa separação? Bom, gente, a contabilidade ela é um ramo fantástico, né? Nós temos aí algo em torno de 30 áreas de atuação do profissional. Perícia, auditoria, contabilidade comercial, gerencial, controladoria. E aí nós temos duas que o pessoal normalmente confunde muito. Que é o quê? A contabilidade eleitoral e a contabilidade governamental ou contabilidade pública. A contabilidade pública são dos entes públicos, aqueles de direito público. É aquele que vai ter que fazer o empenho, liquidação, pagamento, tem orçamento próprio. Enfim, tem todas as regras da contabilidade pública, deve prestar conta para o Tribunal de Contas do Estado e da União, né? Já a contabilidade eleitoral, eu costumo dizer que ela é independente, ela tem regra própria e ela tem um conjunto de, vamos dizer assim, de particularidades que eu não consigo comparar ela com a contabilidade comercial nem com a contabilidade pública, porque ela realmente é sui generis, né? Então, na contabilidade eleitoral, por exemplo, existe uma receita estimada. O que seria essa receita estimada? É o que ninguém nunca viu isso em contabilidade. É algo que não tem valor financeiro, porque não transita recursos em contas, mas que para garantir a isonomia entre os candidatos, eu tenho que registrar uma doação que eu recebo, que ela não é financeira, mas ela é estimável em dinheiro, para garantir que todos os candidatos gastem valores aproximados. Então, a legislação ela define limite de gastos. Então, existe limite de gasto para prefeito, para vereador, a depender do seu município. O município de Teresina tem uma regra, o município de São Paulo tem outra regra totalmente distinta. Então é separado por município, pelo tamanho do município, né, Guilherme? Em geral, né, ele vem de informações históricas que o tribunal aferiu e ele vai corrigindo a cada 4 anos, né? Então, há 4 anos atrás, o limite de gastos era 130 mil, agora é 160 mil. Por que ele mudou? A variação de algo em torno de 30% do IPCA dos últimos 4 anos, eles chegaram nesses 160 mil. Quando você chega aqui na capital, nós temos algo em torno de 3,2 milhões para prefeito, 308 mil para vereador. Só que quando você vai para nível São Paulo, o tamanho é outro, a magnitude é outro, o volume de recursos que transita lá é outro, então os limites são bem diferentes. O fato é que o candidato em Teresina, ele tem o mesmo limite de gastos. Eu só posso gastar, vereador, 308 mil reais. Então, se eu recebo um carro de doação de um amigo, de um familiar, de uma pessoa próxima, esse carro ele entra como uma receita estimada e automaticamente, débito e crédito, ele vai sair como uma despesa. Tá? Então, por que é importante eu registrar as receitas estimadas? Porque essa receita estimada ela entra dentro do cálculo do limite de gasto. Porque se eu não tivesse recebido isso em doação, eu teria que contratar. E eu tendo que contratar seria uma despesa. E sendo uma despesa, ele é um limite de gastos. Nossa, interessante. Muito então, interessante. Um exemplozinho para ficar bem claro, né? Eu vou pegar uma Hilux emprestada de um amigo. O amigo vai me emprestar uma Hilux. Uma Hilux hoje, a alocação em média, algo em torno de 8 mil reais. 1 mês e meio de campanha, 12 mil reais. Eu não tive trânsito financeiro, mas eu vou registrar uma doação de 12 mil reais, que vai sair como uma despesa de 12 mil reais, e eu vou ter lá um saldo de 12 mil reais, abatendo dos 308 mil que eu tenho direito de gastar. Olha, eu tô aqui como contador, mas estou aprendendo demais, que eu não fazia ideia. Eu trabalho com contabilidade comercial, né? E não fazia ideia como é que funcionava isso, esse Guilherme. E eu tenho certeza que isso precisa ter uma especialização, um cuidado com a preparação de um profissional da contabilidade para entrar nessa área, como é o Guilherme, que é mestre, né? Isso. Guilherme, eu tenho certeza que nós estamos aqui, o pessoal que está aqui no estúdio, né? Como pessoal, tem contadores aqui também, administradores, nós estamos aqui atentos às informações, que está sendo muito legal, porque nós estamos em ano eleitoral. E eu tenho certeza que quem está nos assistindo, que não é contador, que não é administrador, mas que está participando desse momento de
de eleição, ele está começando a ver a clareza de como funciona essa eleição. Guilherme, eu faço até uma pergunta já, assim, pessoal. Qual é os meios que é utilizado esse dinheiro mais frequente, assim, ora, é advogado, é contabilidade, até porque tem que se pagar o contador, sim, né? Sim. Tá, nesse momento ele está prestando um serviço ali, é justo que ele ganhe. Mas quais são os gastos, assim, que nós encontramos lá no balanço mais frequente? Bom, os gastos são diversos, né? O grande objetivo do candidato é o voto. Então a gente costuma dizer que aquele candidato que se vende melhor é aquele que é eleito. E para você se vender, você tem que gastar com publicidade. Para você gastar com publicidade, você tem que dispor de uma série de mecanismos, né? Então, existe o contador e advogado, que é obrigatório, legislação exige, cada candidato ou partido político ele vai ter que nomear um contador e um advogado na sua prestação de contas, mas ele tem aqueles gastos que são os gastos da busca do voto. Então, ele tem que encontrar com o eleitor. Ele vai ter que gastar com combustível, ele vai ter que gastar com veículo, ele vai ter que entregar o material da sua propaganda. Então ele vai ter que comprar em gráficas, né? O santinho, a praguinha, o cartaz, adesivos, perfurado traseiro, que é muito comum, né? Às vezes ele tem que entrar na mente do eleitor, aí ele faz a musiquinha, o jingle, né? Então ele fica aquela musiquinha enjoada durante 45 dias tocando nos WhatsApp, no carro de som, nas redes sociais, tá? E ele vai naturalmente pagar uma equipe de marketing para fazer esse tipo de trabalho. Então, observe que de forma indireta, para ele chegar ao eleitor, ele vai ter que gastar. E aí aquele limite de gastos que eu comentei agora há pouco é o que garante que todos terão a mesma oportunidade de chegar ao eleitor com o mesmo poder. Porque aquele candidato que detém recursos financeiros mais elevados também terá o teto. Inclusive, aqueles que não têm recursos também terão um teto. A grande vantagem hoje que nós temos existe o fundo eleitoral, que é disposto aos candidatos, e aqueles que não têm dinheiro da sua renda podem receber esses recursos do eleitoral para financiar essas campanhas. E aí eu vou contratar contador, advogado, material gráfico, música, o jingle, equipe de marketing, propaganda, né? Para aqueles candidatos que têm espaço na TV e rádio, ele vai ter lá propaganda de TV e rádio, ele contrata uma equipe só para fazer gravação de TV e rádio, né? Então aqui eu citei uns 10 tipos de despesas diferentes que a gente pode realizar. Guilherme, eu posso fazer comícios? Pode, eu não posso fazer o showmício. Eu posso conceder alimentação? Não. Eu posso fazer brindes, boné, camisa, chaveiro. Normalmente o pessoal gostava, né, de fazer aqueles calendários com a foto do candidato. Nada disso é permitido, porque tudo isso, de alguma forma, traz algum benefício do candidato frente ao eleitor e pode ser considerado como compra de voto, né? Então, existem aqueles gastos que são permitidos e existem os gastos que não são permitidos, certo? Então, a grande função da contabilidade, além de registrar os fatos, é um papel orientativo. Então... É interessante esse papel orientativo, né? Porque eu acredito que tem candidatos que já estão no meio político, já sabem como é que funciona, mas tem candidatos que estão entrando ali no meio político e tanto a parte financeira que vem para trazer ali uma igualdade, para não trazer vantagem para aquele que já está ou para aquele que tem mais dinheiro, né? Eu sei por alto, né? De uma forma leiga que a pessoa não pode entrar com o seu dinheiro, não é isso? Existe também uma limitação. Uma limitação, não é isso? Isso. Da mesma forma que existe a limitação do gasto, existe a limitação de arrecadação, certo? Então, existe o limite de arrecadação do autofinanciamento, o próprio candidato se financiando. Isso aí está predisposto na legislação, que é 10% do limite de gastos. Então, o candidato a vereador, ele tem um limite de 308 mil, ele só pode doar R$30.800, desde que ele comprove a origem de recursos. Certo? Esse é um ponto. Existe a limitação de doação de pessoas físicas. Qualquer pessoa pode doar para um candidato. Certo? Mas também existe uma limitação. 10% da declaração do imposto de renda do ano calendário anterior. Do imposto de renda, do imposto né? De renda. Já se não tiver declarado, não declarei o dinheiro, você não vai poder fazer doação. Você pode doar até o limite de isenção, que é o que a legislação também permite. Está em torno de 31 mil, mais ou menos. Então ele pode doar até R$3.000. Exatamente. Mais ou menos isso. Mas não é assim, aberto, não. Não declarou,
não declarou acima disso, você vai ficar limitado ali na doação. Justamente. São dúvidas que o povo tem. Recorrentes. Né? É recorrente. Aqui nós estamos falando apenas para contadores, né? Nós estamos falando para pessoas normais que estão passando por esse pleito, né? Por acompanhando algum candidato, dando suporte a alguma pessoa, trabalhando, porque às vezes o cara é o dono da gráfica, o cara às vezes é a pessoa que vai doar um tipo de ou recursos ou serviço para um candidato, ele precisa saber como que isso vai impactar a vida dele. Aham. Então nós temos casos aqui de histórico, né? Nós trabalhamos com isso há 20 anos, nós temos históricos de pessoas que fizeram doações para candidatos e hoje estão sendo chamados à Polícia Federal para apresentar como que eles tinham aquele dinheiro para fazer aquela doação. Olha, tá vendo? Então uma coisa que é séria e que a gente já temos histórico de ter que responder lá da onde é que foi que veio esse dinheiro, né? Justamente. Da onde é que veio esse dinheiro. Porque às vezes você tem a comprovação de renda, mas você não tinha o dinheiro na data da doação. E de onde que veio esse recurso? Certo? Então, a Justiça Eleitoral, juntamente com a inteligência, e vamos voltar aqui para a nova era da contabilidade, da inteligência artificial, das tecnologias, né? Das ferramentas que podem ajudar o profissional da contabilidade, mas que também geram uma série de entraves. A Justiça Eleitoral, junto com a Receita Federal, junto com o Banco Central, existem cartas conjuntas, né? Uma série de resoluções internas que firmam parcerias e essas informações chegam à Justiça Eleitoral para que ela cruze dados e saiba se aquela pessoa tinha ou não capacidade para doação. Vou te dar um outro exemplo de fornecedor, que esse também o pessoal às vezes não acredita, né? Então o candidato foi lá e comprou copinho de água para colocar nas suas reuniões. Ele pode, a água é um bem essencial, ele pode fazer e colocar à disposição, certo? E aí o candidato não se atentou e comprou num depósito de bebidas. O cara deu a nota fiscal, recebeu esse material, tudo bonitinho. Bateu na Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral questionou como que foi fornecida essa água mineral por esse depósito de bebidas se ele não tem funcionário na sua carteira do seu CNPJ. Olha. Então, quem são essas pessoas que estão entregando essas águas minerais para os candidatos no fornecimento se ele não tem funcionário? Questionaram depois de onde veio a compra dessa água mineral, sendo que o depósito não tinha aquisição formal junto aos fornecedores. É um cruzamento de notas fiscais. Eles sabiam que o cara não tinha estoque porque ele não tinha a entrada de mercadorias oficialmente. Olha, eu começo a entender que a coisa é mais séria do que o que a gente pensa. Muito mais séria. Né? Porque a gente só vê aí, né, o candidato correndo para cima e para baixo, lá seu santinho. Só que quando a gente entra na parte administrativa da coisa, a gente vê que o negócio é mais sério. Até mesmo para aquele que está fornecendo. Né? Que hoje nós estávamos falando agora há pouco com o Matheus da quantidade de empresariado hoje que trabalha de forma indevida, sem a nota fiscal. E até nesse ponto eu acredito que é bem amarrado. É bem. Olha, eu tô gostando desse tema, viu? Eu tô gostando dessa história. E eu não tenho dúvida que você que está aí está gostando. E foi uma edição especial desse momento eleitoral que nós estamos trazendo aqui para você, e nós estamos trazendo quem entende do assunto, viu? Obrigado, meu E para lhe demonstrar o tamanho da informação que nós estamos trazendo, que o Guilherme, ele está dando aula e curso para contadores que estão prestando serviço nesta área, né, Guilherme? Recentemente eu vi, eu não combinei nada aqui com ele, eu acompanho ele nas redes e eu vi o curso dele sendo lançado, um lançamento bacana, vi ele lá, gente, foi bacana demais e eu queria que ele falasse mais desse projeto, como foi que iniciou esse projeto, como foi a ideia, se era já um projeto que já vinha sendo trabalhado e eu só percebi nesse ano, né, pessoal? Porque, gente, foi assim, para mim, foi uma coisa bem dinâmica e eu fiquei muito empolgado e eu tô com vontade de fazer um curso. Eu fiquei assim, olha, eu quero fazer desse jeito aí, ficou como referência. Obrigado, meu amigo. Bom, a gente trabalha com docência também pouco menos que 20 anos, mas há um bom tempo a gente trabalha com docência. Graduação, pós-graduação. 20 anos já? Já, 20 anos. Eu tô novo, viu, gente? Só pra deixar claro. Eu deixei a barba rala, que é pro pessoal não perceber os cabelos brancos, tá? Mas a gente trabalha com isso há mais ou menos 20 anos e docência sempre foi uma paixão pra mim, né?
E aí a gente, a cada 2 anos, sempre vem fazendo cursos pelo Conselho Federal de Contabilidade, ministrando, né? Curso pelo Conselho Federal, Conselho Regional. Às vezes a OAB daqui chama a gente para ministrar um curso lá. Esse ano a gente fez uma especialização específica para advogados, só falando de prestação de contas, porque quem faz as defesas são os advogados. A gente dá todo o suporte documental de informação, mas o processo ele é judicial. Então, naturalmente, existe a necessidade de um profissional do jurídico lá para poder atender as demandas jurídicas, né? E aí, muitos colegas, né, profissionais cobrando, Guilherme, eu quero um curso, porque esses que a gente vê aí, eles são genéricos, a gente fala de forma genérica. São conversas que a gente tem, a gente teve o podcast lá do Conselho Federal de Contabilidade, né? Foi muito legal, mas é uma conversa. Não tem aquele rigor de teoria, de explicar de como é, e os detalhes, né? E aí, era algo que a gente já pensava em fazer, mas pela demanda, muita gente perguntando na rede social, no WhatsApp, pessoalmente, a gente lançou a imersão, né? Nós tínhamos vagas limitadas, colocamos 40 pessoas dentro de uma sala. Guilherme, dá para entrar mais gente? Não tinha mais como, porque era limitado mesmo, né? E aí lá surgiu a ideia e nós lançamos o Masterclass, e ele sai um pouco da teoria e a gente vai para a prática. Então a gente teve um dia de dentro do nosso escritório, com documentos oficiais, fazendo registros contábeis no sistema oficial da Justiça Eleitoral até o envio da prestação de contas. Então a gente passou por planejamento, orientação, a gente saiu de lá com os colegas, lançamos 2 turmas, né? Conseguimos formar 2 turmas. Nossa! Com essas turmas, o pessoal saiu com todo o documento que ele vai usar durante a campanha. Criamos lá uma rede de relacionamento, criamos grupo de WhatsApp específico, e o pessoal tá lá tirando dúvida entre eles. Então, às vezes, eu não tenho tempo de responder as mensagens do grupo do WhatsApp, mas os próprios colegas se ajudam, porque nesse momento todo mundo está no mesmo barco, né? Então, criou uma rede de relacionamento do grupo da imersão, uma outra rede de relacionamento com o grupo da imersão, e a gente vê e percebe a evolução dos colegas, né? De como eles entraram. E aí eu vou repetir o que um colega nosso lá de Uruçuí comentou. Guilherme, eu tô saindo daqui grandão. Mas não é de tamanho não, mas assim, cheio de coisas diferentes que eu não pensava. Então, eu fico muito feliz que a gente abarcou muita gente de Teresina, mas abarcamos gente de Piripiri, abarcamos gente de Floriano, de São Raimundo Nonato, de Uruçuí, que eu já comentei aqui, né? Bom Jesus. Teve gente do Maranhão vindo para fazer esse curso, mesmo? Eu achei muito legal. Olha, gente, realmente eu vi a dimensão do curso pelas redes e me parece que não, as pessoas hoje fazem um marketing ali, mas não era a questão só marketing. Era realmente uma coisa consistente, porque eu via pessoas de diversos lugares. Essas pessoas não iam se deslocar dos seus lugares apenas, não, vou ali Teresina fazer um curso, né? Não, realmente foi uma coisa bacana e eu sabia que ali tinha conteúdo de qualidade, e é o que nós estamos trazendo aqui para você hoje, porque as eleições elas estão aí fazendo, né, para todo lado, e isso nos traz muitas curiosidades em saber como o nosso dinheiro, porque é nosso dinheiro que está sendo trabalhado gasto lá, né? Tá sendo gasto lá. E é interessante essa parte, né, de saber que nós temos um especialista nos trazendo tantas informações com consistência. Obrigado, né? Mas, independente disso, o Guilherme, ele trabalha também com outras áreas. Ele tem um escritório. Fala isso do escritório. O nome é Guilherme Guimarães. Guilherme Guimarães. Tem registro, né? Isso. E eu sei que vocês trabalham lá com perícia, né? Isso. Quais são os serviços, além desse que nós já estamos falando, eleitoral, os tipos de serviços que vocês trabalham lá? O eleitoral, ele acontece mais forte de 2 em 2 anos, né? Mas fora isso, nós temos a contabilidade partidária, que também segue regra própria, né? Ela não é uma contabilidade padrão, por isso que a gente está escrevendo uma norma brasileira só para tratar sobre partido e eleições. Ele tem realmente questões bem inusitadas. Porque a contabilidade eleitoral, ela vai a cada 2 anos, mas a partidária, ela tem uma continuidade. Ela é permanente, tá? E aí, além disso, nós trabalhamos com auditoria independente, auditoria interna, que a gente chama normalmente de consultoria, né? Para formalizar controles internos, controle de estoque, contas a receber, contas a pagar, tesouraria, né? E a gente gera relatórios gerenciais.
né? Então existe a contabilidade comercial, aquela contabilidade do dia a dia, que vai cuidar da parte fiscal, escrituração contábil, a parte de pessoal, que não concorre com o que eu apresento para o cliente. Ele vai continuar com a contabilidade dele do dia a dia. O que nós vamos coletando informações dos sistemas de informação que ele tem, da movimentação financeira, dos controles internos, a gente apresentar informação útil para a decisão. Então, vou dar um exemplo de casos que a gente atende, casos permanentes. Tem clientes que são clientes permanentes, tem clientes que eles vêm, a gente orienta, organiza e depois eles seguem com as próprias pernas, né? Mas aqueles permanentes que a gente tem reuniões periódicas, vou te dar um exemplo. O cara fatura 5 milhões. Um exemplo, faturou 5 milhões. Aí ele não sabe onde é que está esses 5 milhões. Ele não tem caixa, ele está com dificuldade, está pagando juros, está pagando correção monetária dos boletos dele, e ele não enxergou onde é que está esse dinheiro. Aí nós puxamos, né, contas a receber, cruzamos com contas a pagar, puxamos os saldos em tesouraria, puxamos saldos de estoque, fizemos cálculo de prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, e identificamos que ele está financiando o cliente dele. Ou seja, o dinheiro dele, o capital de giro dele, ou está no estoque ou está dentro dos clientes, do contas a receber. Isso a gente só consegue se a gente tiver informações internas para gerar informação com qualidade. E aí, para isso, né, a gente vai onde a informação está, que é dentro da própria empresa. Então, ele existe lá o trabalho dele, que ele executa com a equipe financeira, e a gente, com base nessas informações, a gente monta um BPO, né, uma terceirização dessas informações, para que ele, de tempos em tempos, ele possa consultar e se reunir conosco para tomada de decisão. Então, esse cliente específico, ele vinha com 2 meses seguidos com fluxo de caixa negativo. E a gente identificou onde é que estava o fluxo de caixa negativo. Foram decisões que ele tomou equivocadas. Uma decisão errada fez com que ele venha a queimar o capital de giro dele. Eu estou dando um exemplo de vários que a gente encontra. Nossa, né? Interessante. E aí, a grande ideia disso, né, é que quando os controles estão instituídos, isso facilita o trabalho do contador. Então, o contador que está lá, seja funcionário, seja terceirizado através de uma empresa, certo? Ele depois agradece. Poxa, Guilherme, depois você passou por aqui, facilitou minha vida. Por quê? Porque agora eu tenho informação, antes eu não tinha. Antigamente só recebia os extratos bancários, eu tinha que me virar para fazer conciliação bancária. Hoje, com um controle que você instituiu, ele deixa disponível, eu coleto as informações de lá, eu já sei o que foi cada lançamento. Então, com base no nosso trabalho, a gente tem uma gestão financeira mais eficaz, e aí gasta com mais eficácia. Ou seja, o resultado da empresa tende a melhorar. E vai trazer ali um auxílio na formação da gestão interna da empresa, que Justamente. Talvez outrora não teria e que tinha dessa dificuldade de passar informações. E o trabalho de vocês, uma vez feita, começa a trazer ali uma organização, né? Justamente. Muito a gente vê empresas que têm faturamento incrível, fluxo de caixa ótimo, mas não tem resultados maximizados. Ou seja, ele não tem lucro, porque está gastando errado. Então a gente mostra, se ele cumprir com a receita do médico, do contador, né? Se ele cumprir, ele tem resultado. Qual é o grande problema? A gente não pode garantir resultado. Por que eu não posso garantir resultado? Porque assim como você vai no médico e ele te passa, você tem que diminuir o consumo de gordura, você tem que diminuir o açúcar, você tem que fazer uma caminhada. Se o paciente não fizer nada disso, ele vai continuar com o problema. Da mesma forma, o contador, ele pode passar a receita, prescrever o que precisa ser feito, mas se ele não fizer, não vai surtir o efeito que a gente espera. Bacana. Então, essa é a consultoria. Além disso, nós temos a auditoria, nós temos a perícia, que ela é pontual, existe com o acontecimento de fatos, né? Perícia financeira, perícia tributária, trabalhista, de avaliação de empresas que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Enfim, uma série de outras áreas que a gente atende, tanto na esfera judicial como extrajudicial. É interessante que eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no início. No início. Essa eu deixei para fazer no final e foi proposital porque eu queria conhecer o Guilherme de forma profissional, que vocês conhecessem ele de forma profissional, até porque é uma exposição tão grande de conhecimentos que a gente fica apegado ali, quer ir mais a fundo. Mas eu quero saber de onde o Guilherme vem, de onde o Guilherme é, como foi a história do Guilherme. Meu amigo, eu sou natural de São Luís. São Luís? Mas vim para Teresina muito jovem, né?
com 4 ou 5 anos. Então eu me sinto teresinense, porque aqui eu tenho os meus melhores amigos, minha família quase toda é aqui. Eu tenho uma parte da família que é fora, mas quase toda ela é aqui. Aqui eu firmei minhas raízes, né? Terminei graduação, entrei no curso de contabilidade com uma missão. Por que uma missão? Minha mãe concursada, meu pai concursado, minha irmã concursada e eu, teoricamente, era para seguir essa mesma linha, né? Vai ser concursado também. Minha irmã, quando eu estava próximo a me formar, já era concursada, morando em Brasília e tudo, quis me levar para lá. Trouxe uma pressão, não trouxe, Guilherme? Queria me levar para lá, porque lá era onde tinha um centro tanto de estudos, como também para fazer as provas, ficava próximo de quase todos os locais para a gente se deslocar. E eu tomei uma decisão de ser autônomo, né? Então durante meu curso, eu me dediquei. Eu não era o melhor aluno, mas me dediquei, né? Segui o que eu achava que devia seguir. Fiz estágio em empresas de qualidade e não usava o estagiário só simplesmente para aquelas atividades do dia a dia. Realmente lá eu aprendi muito, sou muito grato, né, ao meu mentor da época. Terminei meu curso de graduação, entrei em especialização. Com 2, 3 anos, saí desse escritório, que ainda fiquei lá depois de estágio, né? Saí desse escritório para abrir o meu próprio escritório, né? E aí vem o principal desafio, porque é você sair do zero para o zero. Porque você sai de um escritório que você tem clientes, você tem demandas, achando que vai conseguir as demandas daquele mesmo nicho de mercado, e isso demora um pouco, né? Então hoje eu tenho 20 anos de profissão, certo? Optei em seguir uma parte do trabalho que o meu mentor da época fazia, só que eu faço de uma forma diferente. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, só de uma forma diferente, né? E graças a Deus a gente tem colhido os frutos dessas decisões, né? Então, fica a dica aí para os colegas, né? Gente, não desistam, não é do dia para a noite. Não é só rede social que vai trazer o resultado. Não é só... Se você não estiver preparado, a sorte chega, mas ela volta, tá certo? Então, faça uns cursos de graduação bem feito, faça curso de pós-graduação bem feito. Foque naquilo que você quer e persista, né? O que eu percebo muito é que os colegas optam, vou fazer aqui um curso de tributário. Aí, com 6 meses, ele não conseguiu clientes, aí agora eu vou agora para trabalhista. Aí não deu certo, aí ele vai... Resumindo, meu amigo, você não fez nada direito. Então siga persistente naquilo que você acha que deve ser, né? A parte eleitoral, por exemplo, é um desafio, porque você só tem renda mais expressiva de 2 em 2 anos. E aí os outros 2 anos você vai fazer o quê? Né? Então, você tem que pensar num plano e colocá-lo em prática. E não foi proposital, pessoal, mas o Guilherme tá falando aí de uma coisa que eu tô passando, né? Os meninos estão me acompanhando, eu saí de uma sociedade exitosa, bem consolidada, e decidi largar, abrir mão e começar do zero, né? Não fazendo talvez melhor, mas fazendo diferente. E o foco nesse momento, naquilo que você é melhor, ou aquilo que você se destaca, embora o resultado vindo ou não, é necessário você ter um foco. Né? E eu tô passando exatamente o que o Guilherme fez. Seja bem-vindo, meu amigo. Fez há algum tempo atrás, estou fazendo exatamente nesse momento o que ele fez. E já conseguimos alguns resultados. Nós tínhamos uma meta de termos 5 clientes para que eu conseguisse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, para que eu conseguisse ali pagar as despesas de casa, para que eu conseguisse pagar, se manter. Sim. E isso a gente atingiu as metas e estamos indo agora para outra meta, e está sendo um desafio muito interessante, gostoso, mas muito desafiador, né, desafiador. Guilherme? É desafiador. Meu amigo, eu passei 3 meses no escritório novo, sem ninguém bater na minha porta, sem receber visita de nenhum dos clientes que eu tinha contato, e eu mantendo a estrutura com aquela preocupação, e agora, né? E aí você tem que se mexer. Então, sai da zona de conforto. Até hoje eu procuro essa zona de conforto. Eu não sei o que zona de conforto difícil é essa, que até hoje eu tô procurando ela. Até hoje ainda tá procurando, né? Aí a gente visita aqueles potenciais clientes, né? A gente faz um trabalho. E hoje, graças a Deus, o meu principal meio de comunicação
talvez nem seja a rede social, Uhum. sejam os clientes que a gente já atendeu. Porque Interessante. se um cliente fala bem de você, significa que você fez seu trabalho bem feito. Mas se esse cliente lhe indica, você fez mais do que ele esperava, entendeu? Então, hoje em dia é muito difícil você indicar, né? Ah, eu vou indicar uma pessoa, um marceneiro, vou indicar um eletricista. Para você ele foi ótimo, para outra pessoa pode não ser. Da mesma forma, um profissional da contabilidade, um advogado, né? Então, existem as peculiaridades de cada pessoa. A pessoa pensa de uma forma, age de uma forma. O que a gente espera, logicamente, né, é que, em geral, a gente atenda bem a maior parte dos clientes, né? Pode ser que um ou outro não goste do Guilherme, né? Mas a gente não pode agradar todo mundo também. Estamos falando de um ponto muito interessante que é o relacionamento, né, Guilherme? O relacionamento, ele define negócios, né? Também. Ele define negócios. E nós estamos falando aqui que para você o relacionamento ele foi fundamental. E continua sendo. Continua sendo, Continua exatamente. sendo, muito interessante. Pessoal, nós estamos aqui numa imersão de assuntos e eu tenho certeza que nós precisava pelo menos de 3 horas de conversa para que a gente pudesse acertar, e eu acredito que não ia ficar tudo acertado, todos os pontos que nós estamos absorvendo aqui, né? Então, como faz para achar o Guilherme? Eu tenho meus 2 Instagrams, um que é só profissional, que é o Guilherme Guimarães Conte, certo? Esse aí você só vai ver as coisas do escritório. Mas se você quiser ver também o do Guilherme pessoa física, do Guilherme pai, do Guilherme ciclista, do Guilherme marido, filho, né? Existe o Guil Guimarães, G-U-I-L Guimarães, sem o tio, né? Guimarães, tá? Lá tem um pouquinho de cada coisa. Tem os eventos que a gente faz, as viagens que a gente promovia com o Conselho Federal, que inclusive, fica aqui a dica que eu acredito que uma boa parte do público é de contadores, vai ter aí o Congresso Brasileiro de Contabilidade, né? Inicia aí no comecinho de setembro. Nós teremos uma fala dentro do Fórum de Contabilidade Eleitoral, dentro do Congresso Brasileiro de Contabilidade, que para a gente também será um prazer e uma honra participar. Eu ia fazer uma pergunta e o Guilherme já entrou e já pega o gancho, né? Já pega o gancho, porque agora, na próxima semana, né? Dia 8, nós iniciamos dia 8, né? E vamos até... Dia 11. Dia 11, em Balneário Camboriú. Vai ser demais. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. O Guilherme já tá de passagem comprada, né? Passagem comprada e hospedagem garantida. Vai ser um evento tremendo, pessoal. Então, para você que é contador, para você que não é também, que quer participar, porque o evento não é só para contadores. Não, né, e é um evento... o pessoal fala Congresso Brasileiro e pensa que é um evento nacional. É um evento internacional. Porque se você for pegar... as pessoas que lá vão falar, poxa, é muito conteúdo bacana, né? Na minha época, pertinho de eu me formar, né? Eu não sei se aconteceu isso com você, mas quando você vai cansado já, né? Porque tem estágio, tem trabalho de conclusão de curso, você já vem num nível de estresse, daquele negócio da formatura, tinha prova de exame de suficiência, né? Isso. Então você tem vindo carregado. Aí, no último semestre, eu participei de um encontro nordestino de contabilidade, né? Foi aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Cara, eu voltei de lá encantado, com gás renovado, né? Então esses eventos que a gente participa, eles servem para 2 coisas, na minha opinião, certo? Para identificar se você está no caminho certo. Porque várias vezes você vai para o evento, você escuta o que você já vem fazendo, então isso é muito legal, significa que você está no caminho certo, ou para você tomar um rumo certo. Você chega lá e diz, eu tô fazendo tudo errado, vamos começar do zero, vamos dar o start. E aí eu entendo, e quando a gente vai para um evento desse, a gente escuta gente do Brasil todo, do mundo todo, falando coisas, com certeza você vai trazer bons frutos, né, boas sementinhas para plantar aqui no Piauí. Olha, para vocês entenderem como é tão profundo que nesse evento, eu me inscrevi e a minha esposa, que não é contadora, é pedagoga, ela se inscreveu e vai participar também. Para vocês verem a dimensão do evento, o conteúdo que vai estar lá. E, pessoal, para você que está saindo da faculdade, que já trabalha na área, que tá buscando expandir, é essencial que você participe de evento como esse. Lembra que a gente falou aqui sobre relacionamento? Pronto, lá a gente firma relacionamento. Pronto. Não só
com os amigos, né, os pares do Piauí, mas com os pares do Brasil. Porque de lá, às vezes, você está precisando de uma pessoa para resolver um problema seu em São Paulo, no Rio ou em qualquer outro local, lá vai estar todo mundo. Então você vai visitar os estandes dos estados para conhecer a característica de cada pessoal, né? Então vai rever amigos, que com certeza você tem amigos que não moram mais aqui no Piauí. Tá? Então isso é muito bom. Olha, e nós estamos falando de alguém que vai ter fala no evento. Vocês estão entendendo o nível da nossa conversa de hoje? Nós estamos falando de alguém que vai estar no evento e que vai ter a sua fala dentro do evento. Isso aí, para pessoal, olha, é importante que nós conhecemos história como essa, é importante nós sermos inspirados, porque nós estamos sendo inspirados aqui hoje, viu, Guilherme? Obrigado. Tenho certeza que muitas pessoas se espelham e isso é a nossa parte social, em fazer com as outras pessoas. Não é só ser profissional, não é ser só profissional da contabilidade, porque fica mecanizado, mas é a parte social que é feita. Sim. Né? Hoje você também tira um tempo para estar ali contribuindo com o conselho regional e agora passou a contribuir com a parte federal, né? Tem aí nós já temos aí 3 mandatos, né? A nível federal, dentro da comissão de eleitoral. Aqui no estado do Piauí, a gente coordena a comissão de perícia, né? Que é uma área que a gente atua fortemente também, né? Com cursos, eventos, inclusive já tem agenda agora para o segundo semestre. Olha. 3 cursos já autorizados pelo Conselho Federal de Contabilidade, que serão pontuados. Então, para quem não conhece, o contador, além de ter registro no Conselho Regional de Contabilidade, existem as certificações. Certificado para você atuar como auditor, certificado para você atuar como perito. E você, obrigatoriamente, tem que cumprir com a pontuação do Conselho Federal de Contabilidade. Então, esses cursos que nós vamos promover agora no segundo semestre, agora em setembro e 2 em novembro e outro em dezembro, né? Nós teremos esses eventos, são pontuados, que vai auxiliar o profissional a alcançar a meta dos 40 pontos anuais do Conselho Federal. É uma dúvida que as pessoas têm. Como é que eu me torno perito? Né? Não é uma dúvida? Acho que para quem está nos ouvindo tem essa dúvida. Eu sou contador, mas como é que eu faço para se tornar perito? Primeiro é ter a certificação. A certificação, né? O CNPC, o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né? Só que aí, gente, você faz uma prova. Se você for estudioso, você vai passar. Ok, show de bola, você está habilitado para fazer a perícia. Mas uma coisa é você ter o conhecimento teórico e outra coisa é a prática, né? Aí, gente, como você comentou, né? Existe um trabalho social nosso. Nós vamos ministrar esse curso dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Ele será virtual, tá? Então, as pessoas podem assistir de qualquer local, do seu escritório, da sua casa, etc. E esse primeiro curso é a iniciação prática da perícia. Então lá eu vou dar os caminhos de onde você vai se registrar no TJ Piauí, onde você vai se registrar no TRT, no TRF. Lá eu vou dar os modelinhos, pelo menos uns 5, 6 modelinhos de documentos que naturalmente vocês vão utilizar dentro da perícia contábil. Inclusive um laudo pericial, você vê na prática como é que ele é escrito, conteúdo, né? Então a gente vai ter uma parte mais teórica, né? Balizando todo mundo para entender o que é a perícia, e depois nós teremos um turno ali, falando da parte prática mesmo, de mostrar os documentos daquilo que nós conversamos, uma proposta de honorários, um termo de diligência, um planejamento de perícia, né? Talvez não seja suficiente para você atuar em todo tipo de perícia, mas é o ponto de partida. Tá? Então, o Conselho Regional de Contabilidade, junto com a Comissão de Perícia, a qual a gente coordena, a gente vem fazendo esses trabalhos, né? Esse é um dos cursos, o outro é sobre administração judicial, que é muito comum o perito contador estar envolvido, e outro que é balanço de determinação em perícia. Né? Como que eu faço um balanço especial para uma divisão societária, ou para a entrada do novo sócio, ou para a resolução de uma sociedade. São casos recorrentes em perícias contábeis, né? Nós não temos uma data ainda, né? Já existe a data, mas ainda não foi divulgada pelo Conselho. Fico tentando puxar aqui, né? E aí vai ser quando? Né? Porque interessa muito, pessoal. Eu fiquei muito interessado. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo também ficou muito interessado e vai ser um sucesso. Não, com certeza. Fica ligado no Instagram do Guilherme, né? Do Gil Guimarães. Fica ligado no Instagram do CRC Piauí e no site de eventos do Conselho Federal, porque naturalmente essas informações vão para lá para você se inscrever. São cursos gratuitos, né? Qualquer pessoa pode participar, tem limitação de
quantidade de acessantes, né? Mas é tipo assim, 500 pessoas, é muita gente, né? Dá para abarcar muita gente. Nos anos anteriores que nós fizemos, ao vivo, ao mesmo tempo no YouTube tinha 300. Então é muita gente, né? Ao vivo no Zoom, porque é a plataforma que é utilizada, das pessoas que se inscreveram de fato, tinham 70 ao vivo. Mas no YouTube é veiculado, então qualquer pessoa pode entrar e acessar, mesmo que não seja contador, por exemplo. Isso, né? que vai, assim como a nossa conversa de hoje, eu tenho certeza que vai ter assuntos ali que vai interessar todo mundo. Com certeza. Né? É bacana demais. Pessoal, nós estamos numa edição especial com o Guilherme, nesse período eleitoral, que todo mundo tá focado no voto, mas por trás de tudo isso tem um contador, tem ali alguém que está responsável ali por fazer a prestação de contas, né, escriturar ali aquilo que está sendo gasto, e eu tenho certeza que essa era uma pauta e tá todo mundo querendo saber como é, porque tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que quer saber como é que esse dinheiro aí, pega aí, gasta aí, e a gente vimos aqui que não é dessa forma, né? E Diego, deixa eu fazer ressaltar aqui um fato. Sim. Nós estamos hoje, dia 31. 31. A partir do dia 9, daqui a 9 dias, começam as prestações de contas parciais, tá? Então, do dia 9 ao dia 12 de setembro, vem as prestações de contas parciais. O que aconteceu? Do dia que iniciou a campanha, dia 16 de agosto, até o dia 8 de setembro, tem que ser informada a Justiça Eleitoral até o dia 12 de setembro. Essas informações, elas são automaticamente disponibilizadas num site da própria Justiça Eleitoral, chamado Divulga Cande Contas, né? Qualquer pessoa pode acessar, é público. É público. E você pode acessar e verificar. Candidato fulano de tal gastou com isso, o que ele gastou, quanto que ele recebeu, né? Ele otimizou, como foi que ele otimizou esse recurso? Dá para você ter uma série de informações. Quem foram os fornecedores, doadores, tá? Posteriormente, nós temos uma segunda prestação de contas e ela acontece lá no dia 5 de novembro. Então, já depois da eleição. A eleição acontece dia 6. Ganhando ou não. Ele tem que prestar contas. Esse aqui é o danado, que aquele cara que ganhou, ele relaxa e o cara que perdeu, ele não quer mais nem saber da campanha. Né? Mas tem que prestar conta da mesma forma. Guilherme, para os contadores que os contadores que queiram atuar, nós temos contadores que estão saindo da faculdade que queiram atuar nessa área. Se falando de uma coisa sazonal, né, algo sazonal, como é que eu faria para formar um preço para prestação de serviço? Prestação de serviço ele é muito peculiar, né? Vai lá, o Diego ele tem a estrutura de escritório dele que demanda um ponto de equilíbrio maior, ele talvez, naturalmente, ele faça uma cobrança de honorário X. O Guilherme tem uma estrutura Y, totalmente diferente, com outro tipo de serviço, com outro tipo de custo, porque a atividade que eu desenvolvo é diferente da sua. Isso. Então, naturalmente, meu preço ele é um pouco diferente do seu. O que eu não gosto é de tabelamento de preço. Eu já vi muita gente, eu vou cobrar X reais para o candidato a vereador da capital, X reais para o candidato a vereador do interior. Aí, às vezes, o cara do interior dá 2 vezes mais trabalho do que o cara da capital. Porque o cara do interior, ele não tem um conhecimento mais apurado, ele não tem a equipe. O trabalho que ele desenvolve lá no município é diferente, porque a rede social já não é o forte, o que agora é o material gráfico, para controlar material gráfico é diferente. Então, vê que cada caso é um caso. Então, formar preço, ele é muito complicado. Eu publiquei um livro lá atrás, 2019, é um livro que eu tabelei, né? Eu botei isso em planilha. 4 tipos de serviços diferentes, né? Que era de auditoria, perícia, contabilidade comercial e a contabilidade pública. Que a planilha está automatizada. A pessoa digita lá quantas horas ele gasta para cada tipo de atividade e ela sugere um preço. Você bota lá quanto é que você paga de alíquota de imposto, quantas pessoas você tem, etc. Ela formaliza um preço para você. Se você vai conseguir aplicar aquilo naquele mercado, já é outra história. Mas pelo menos você está sabendo que naquele cliente você está ganhando menos, naquele outro cliente você está ganhando mais. Então, formar preço é analisar a sua própria estrutura e analisar quanto você investiu ali para que você tenha um retorno do investimento. Então, se eu não investir nada, eu aluguei uma sala que ela já veio mobiliada, o que eu tenho é despesa mensal. Eu vou botar a rentabilidade do meu investimento? Não, eu posso cobrar mais barato. Agora, se eu fiz um investimento em estrutura, comprei móveis, equipamentos, sala, né, e etc., isso tem que ser remunerado e isso também tem que vir para o preço.
Então observa que a depender do formato do que você faz, você vai ter preços diferentes. Quando eu falo de eleição, que é sazonal, né, eu costumo formar meu preço a depender do cliente, a depender do planejamento que a gente faz com ele, né? Então, primeiro eu sento com o candidato, meu amigo, como é que você está pensando em fazer sua campanha? Ó, seu limite de gastos é X. Você pode gastar com isso, isso e isso. Como que você está pensando em fazer? Você vai contratar mão de obra de uma empresa, você vai contratar mão de obra individualmente. Porque uma coisa é eu contratar 50 pessoas por uma empresa terceirizada, outra coisa é eu contratar 50 pessoas avulsas, com notas fiscais avulsas, com recibos de pagamentos avulsos. Eu tenho 50 mais lançamentos no individual do que em um único lançamento de uma terceirização de mão de obra. Então isso me traz um sinal de quanto eu vou cobrar do cara. Entende? Bacana demais. Tô te dando um exemplo que é a terceirização de mão de obra. Isso, porque quando nós nos tratamos, que é o meu caso, se trata de contabilidade comercial, a gente tem uma coisa contínua. Sim. Só que quando a gente chega no eleitoral, que é uma coisa sazonal, precisa levar em consideração esses fatores para uma formação de preço ali que vá realmente trazer ali o justo para a prestação de serviço. E que você possa remunerar a equipe bem, que você possa remunerar seu espaço bem, o seu tempo. Eu vou repetir o que um colega meu de Sergipe repete. Campanha é jogo online 24 horas, não tem intervalo. Você não tem intervalo, eu vou parar aqui meia hora, vai parar de contar o tempo, meia hora, para eu ir aqui tomar um banho, para eu ir tomar minha cervejinha. Não, aqui é 24 horas. Por quê? Porque se cai um dinheiro na conta, eu tenho 72 horas para informar para a Justiça Eleitoral. Se eu tenho prazos de prestação de conta parcial, a informação tem que chegar tempestivamente. Então, se tu tem 300 candidatos, tu não pode receber no dia, porque tu só tem um para atender. Então, você fica à disposição durante... O pessoal fala 45 dias. O nosso é mais. São 75 dias, porque nós temos 30 dias para prestar conta final. Então, para todos os outros profissionais que trabalharam na campanha, no dia 6 de outubro acabou. Para nós, da contabilidade, só acaba 5 de novembro. Porque eu tenho 30 dias coletando informações ainda para pagamento das despesas remanescentes, fechamento de conciliação bancária, né? Scanner de informações, anexo de informações em sistema. Todas essas informações são geradas pela contabilidade, são enviadas para a Justiça Eleitoral. Olha, é interessante que na contabilidade comercial, a gente faz o balanço, fica mas arquivadinho leva lá, ali né? a ECDSF, o documento fica ali com a gente, arquivado para uma hora apresentar. Já na eleitoral, não, precisa mandar o balanço, precisa mandar, só que precisa mandar também os comprovantes, tudo bonitinho, para que seja cruzado, né? Isso aí, Diego, imagina que se tu tem 50 pessoas de mobilização é esse pessoal que tá no campo, batendo bandeira, entregando santinho, fazendo aquela animação, e hoje você já deve ter visto aí pelas avenidas, né? Então, se eu faço 50 contratos individuais, eu tenho 50 scanners diferentes para inserir em 50 lançamentos diferentes. E aí, a Justiça Eleitoral liberou ontem, isso aqui também é fato novo, liberou ontem um sistema só para envio. Antigamente a gente tinha que levar mídia física, né? Um pendrive, um HD externo, para a Justiça Eleitoral captar essas informações. Hoje, dentro do nosso escritório, além de você enviar virtualmente a prestação de contas, você vai enviar também esse arquivo digital para uma plataforma da Justiça Eleitoral. Interessante, isso é muito interessante, né? Essa questão. Eu acredito que é um assunto que estava fechado apenas para aqueles que trabalham, né, com a contabilidade eleitoral, mas para a gente que participamos, porque nós participamos diretamente disso. O nosso dinheiro está lá, alguns trabalham lá, não sabem qual, acha que é o dinheiro do candidato. Não, o candidato tá me dando aquilo, não tá te dando, ele tá te pagando. E isso por um serviço que você tá prestando. Por um serviço que você tá prestando. Isso é muito interessante nós falarmos isso nesse momento, para que vai esclarecendo aí. E Diego, você fez um comentário dizendo assim, o candidato que já está eleito, que já participa do segundo pleito, ele já sabe como funciona. Ele sabe... Botar aqui, ó, entre aspas, tá? Por quê? Porque, de fato, né, a gente trata com as pessoas que fazem parte da equipe, porque o candidato ele tem que estar à busca do voto dele. A gente não pode tirar o candidato da campanha para tratar comigo questões financeiras, administrativas, contábeis. Então, existe uma pessoa dentro desse processo
que é uma pessoa de confiança do candidato, chamado administrador financeiro. É interessante. É uma pergunta que eu ia fazer aqui, Guilherme. Eu ia perguntar se o cara terminou a eleição, o cara não tá mais nem aí pra nada, o que é que você vai fazer? Aí você tá me falando que tem uma pessoa dele, né, que ele indica pra gente, que acompanha nosso trabalho e a gente acompanha o trabalho dessa pessoa. Então imagine que hoje eu tenho candidatos que estão a 600 quilômetros daqui de Teresina. Hoje eu tenho um candidato que a gente atende que está a 600 quilômetros. Lá dentro do município tem essa pessoa dele, que a gente orienta, e ela faz todo o trâmite financeiro. É quem compra na gráfica, é quem compra o combustível, é quem paga as pessoas, e essas informações vão trazendo para a contabilidade. Vamos registrando, vamos ajustando o contrato. Esse contrato está errado, vamos mudar aqui. Ou essa nota fiscal cancela, porque ele não saiu com a identificação da dimensão do material gráfico. Olha lá, a nota fiscal do material gráfico tem que sair com a quantidade, com dimensão, com a especificação correta. Então, é uma riqueza de detalhes muito grande que numa turma de pós que nós ministramos 8 horas, 12 horas, a gente não consegue esgotar todo o assunto, entendeu? É muita informação. É muita coisa, muita coisa. Muita informação de forma que está esclarecendo para nós que não estamos no meio, muita coisa bacana mesmo. Por isso que eu te digo que contabilidade eleitoral, ele não se confunde com a comercial ou com a contabilidade pública, né? São coisas bem distintas e que naturalmente a gente se utiliza de técnicas contábeis, débito e crédito, a gente se utiliza dos princípios de contabilidade, daquelas características de qualidade que está lá no CPC 00, né? Então, integridade, a informação que chega com o tempo hábil. Enfim, a gente se utiliza de várias técnicas contábeis para que a informação saia o mais próximo da realidade possível. Né? E hoje, para quem quer trabalhar com a contabilidade eleitoral, já tem a quem recorrer em conhecimento, em cursos. Com certeza. Hoje, gente, não existe, tá, a nível de graduação, nenhuma disciplina contabilidade eleitoral. Não é previsto em nenhum curso de graduação. Nós, há 4 anos atrás, nós montamos uma pós, formamos contadores e advogados. Pós-graduação em contabilidade e direito eleitoral. Aí nós montamos uma turma, liberamos no mercado 50 profissionais, né? Há 4 anos atrás. Aí depois disso eu percebi que em outros estados começaram a aparecer. E aí esse ano a gente lançou a imersão e lançamos o Masterclass. Aí eu já tô vendo outros colegas, inclusive colegas lá de comissão, fazendo algo parecido, né? Então, naturalmente, a pessoa que quiser trabalhar com contabilidade eleitoral, ele pode ser um técnico em contabilidade, ou ele pode ser um bacharel em ciências contábeis, ele tem que estar registrado no conselho, mas principalmente ele tem que ter conhecimento. Tá? Não basta só o registro, não, né? Não, porque são coisas muito específicas, né? Eu sugiro, inclusive, que além dos cursos que se faz, na primeira campanha que você for fazer, trabalhe com alguém que já faz, né? Faça um estágio. Passe ali um tempo ali absorvendo. Acompanhe, veja. Primeiro, para você sentir se é aquilo que você quer mesmo. Porque é muito intenso, né? O período ele é muito intenso. E segundo, para você vivenciar a prática. Não para você fazer igual o que a pessoa já faz, né? Mas para você vivenciar a prática e saber como que funciona, quais os ritos, né? Qual a documentação que compõe um processo de pagamento. Então, lá no nosso escritório, a gente trabalha com um processo. Eu tenho um processo para receita financeira, um processo para receita estimável, um processo para despesa, checklist de cada tipo de documento que precisa ter, né? Então, eu só mando isso para sistema quando o processo está montadinho, completinho. Isso garante qualidade e garante aprovação de conta, graças a Deus. Isso é muito interessante. Eu acho que a única dificuldade é se manifestar politicamente nessa questão. Não posso. Né? Não pode, né? Não. Eu não boto adesivo, eu não faço propaganda política, eu não me manifesto em grupos de WhatsApp, porque hoje Deus nos permite que a gente tenha um bom trânsito em quase todos os partidos. Então hoje eu tenho candidatos do partido de direita, de esquerda, do extrema direita, da extrema esquerda, do centrão, porque na verdade o que eu estou ofertando é um serviço e não a minha opinião política ou a minha opinião... Hoje nós como profissional contábil, nós precisamos ter um sério cuidado com essa questão, né? Até porque nós temos clientes que são de diversas... né, ideias, né, e manifestações. Então, eu acredito que o profissional da contabilidade ele precisa ser muito cuidadoso com essa questão, até para não politizar ali a profissão contábil que tem tanto respaldo hoje nesse meio, né? Cara, tem 3 coisas que eu não discuto
em nenhum grupo, inclusive do da família. Né? É política, religião e futebol. Logo, futebol, eu torço pro Vasco, aí é difícil a gente falar. Mas, ó, só quero dizer que o Vasco passou da metade da tabela. Defendeu aí. Tá bom? Não vou discutir, só tô ressaltando. Ressaltando, né? Bacana demais, bacana demais. Pessoal, essa foi a descontração para nós caminhar já para o final dessa edição, que foi mais que especial. Quero mais uma vez agradecer o Guilherme pela prontamente ele nos atendeu aqui para vir trazer esse conhecimento extremo que nós tivemos hoje aqui, e eu gostaria de agradecer, fico muito honrado com a sua presença. Quero deixar o espaço aberto para outras vezes vir aqui conosco e estar trazendo mais conhecimento, que eu tenho certeza que nós levaríamos horas e horas. Tem muita coisa para conversar. Antes disso, eu quero te deixar aí para as considerações finais, falar aí para o público, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite, né? Eu já lhe acompanho nas redes sociais há algum tempo, já tínhamos nos encontrados dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Você é uma referência no que você faz e como você faz esse seu trato com a rede social. Você fala de uma forma muito tranquila, né? Parece que é muito natural. Eu ainda não entrei nessa, tá, gente? Tenham paciência comigo, tá? Então, primeiro agradecer o convite, você tá de parabéns aqui pela equipe, o pessoal aqui acompanhando a gente, tá? Agradecer ao Conselho Federal de Contabilidade pela oportunidade que sempre nos deu de falar desse tema que a gente gosta tanto. Agradecer ao nosso presidente Lustosa, aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí, e sempre que pode nos dar a oportunidade de falarmos tanto de eleições como de perícia, que é uma área que a gente trabalha com tanto afinco, né? E eu falo assim, o coração enche, porque quando a gente trabalha com o que gosta, os olhos brilham, né? Então, agradecer também ao nosso presidente Lustosa e agradecer a minha família por entender, certo? As nossas ausências, né? Porque, principalmente nesse período aqui, a gente fica muito mais tempo com os colegas de escritório e com os clientes do que efetivamente com a esposa e com as filhas e com o cachorrinho também, que quando a gente chega, faz uma festa danada. É verdade, tem todos, né? Tem que... Mas aí passa e retoma, né? Isso é interessante. É só um agradecimento de reconhecimento, que eu sei que nossa ausência naturalmente faz uma falta e a gente fica agradecido por entenderem, né? E saber que eu estou aqui, você saber que eu estou aqui à disposição, não só para tratar de eleições, para tratar de mercado, de profissional de uma forma geral, né? Eu acho que depois de 20 anos eu tenho alguma coisinha para contar, né? Bom. E espero ter outras oportunidades, mais uma vez, viu? Pois, pessoal, nós estamos chegando ao fim, né? Agradecendo mais uma vez ao Guilherme, nos trouxe um episódio mais do que especial. E eu quero que você continue nos seguindo na rede. Antes que o Matheus me cobre, né? Nos siga lá nas redes, diegomarcos.conte. Se quiser falar comigo no telefone, DDD 89, viu? DDD 89 9935 5604. Você vai falar comigo e nós vamos bater um papo legal. Tá ok, pessoal? Deixa um grande abraço aí pra você.